Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler o verso 16 também, por gentileza. Diz a Bíblia desta forma, olha. Todos acharam? Quem não encontrou, diga que espera um pouco. Todos acharam? Amém. Então diz assim, olha. Indo-nos ao local de oração. Indo-nos ao local de oração. Saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, no qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Dava grandes lucros aos seus senhores. E a palavra de Deus diz assim: esta, seguindo a Paulo, e nos chamava, dizendo: estes homens é que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha aí, vê se tem alguma coisa. Se você ler isso aí, você pode perceber o que essa mulher estava fazendo demais. Mas olha a continuação do verso 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Ela é a chave da vitória. Amém. Uma pessoa para alcançar uma bênção, meu irmão, se está travado, está amarrado, o negócio está impedindo você de crer, deixa eu só te falar uma coisa: ora. Mostra para Deus aonde é que você quer que Ele entre, que Ele trabalhe. Chame Deus para esse problema, que é só assim, meu irmão, para Deus socorrer você. A palavra de Deus, ela deixa a mim e a você uma instrução. Paulo foi, como eu comecei a dizer aqui, Paulo foi um homem que, dentro da capacidade que Deus deu a ele, trouxe uma grande inveja dos inimigos contra a vida dele. Diz as Escrituras Sagradas, irmãos, que Paulo era uma pessoa que, aonde ele passava, por ser uma pessoa de oração, por ser uma pessoa de jejum, por ser uma pessoa de busca com Deus, por ser uma pessoa de compromisso com o Senhor, por ser uma pessoa que não estava nem aí para chuva, não estava nem aí para vento, não estava nem aí para inverno, não estava nem aí para o calor. Era um homem, e foi um homem que pregou em vários lugares. Foi um homem que fez viagens missionárias a pé e diversos outros meios de transporte. Paulo, ele foi de encontro vidas para pregar o Evangelho. Diz as Escrituras Sagradas que, indo Paulo nesse dia, vamos focar esse dia aqui, que é muito importante isso aqui. Indo Paulo de encontro o lugar de oração. Qual que é o lugar? Oração. Paulo estava indo aonde? No lugar de oração. E estava indo também junto com ele o seu companheiro Silas. Estava indo os dois de encontro ao lugar de oração. Irmãos, crente precisa orar, irmãos. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O crente que não ora, meu irmão, ele não alcança a vitória que ele precisa. O crente, ele precisa ter uma vida de oração, porque o crente que ora, ele tem um vínculo com Deus. Como você pode, irmãos, falar com Deus que você não conhece, que você não tem intimidade com Ele? Como você fala de um Deus assim? Você só pode abrir a boca para falar de uma pessoa quando você conhece essa pessoa. E o Senhor Deus, Ele é Espírito, e Ele se importa que venhamos adorar em Espírito e em verdade. E a palavra de Deus, Ele nos fala que Paulo era um homem de oração. Era um homem que tinha um vínculo com Deus constante de oração. E Paulo, irmãos, estava subindo e indo de encontro, preste bem atenção no que eu vou te falar, estava indo de encontro no local de oração. Mas aonde Paulo passava, Paulo, irmãos, era que incomodava o inferno. Porque chegou um momento que o lenço de Paulo, ele impunha sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. A palavra de Paulo convertia homens de grande esporte no meio da sociedade como pessoas não insignificantes também. Deus trabalhava com Paulo em todos os sentidos. Ele ganhava almas aonde ele passava. E isso
incomodava no inferno. Talvez você não sabe o motivo da perseguição do diabo contra a tua vida. É porque você é uma pessoa que você consegue atrair almas para o reino de Deus. Você é uma pessoa que quando você conversa com uma pessoa 20 minutos, você já consegue convencê-la de que o lugar dela não é no inferno, é no céu. Então é por esse motivo que o inimigo, ele arma contra a tua vida. É por isso que o inimigo, ele tenta contra você e ele bloqueia algumas coisas. Deus até permite. Você sabe por que Deus permite algumas coisas ficar travadas na sua vida? Porque Deus quer exercitar a tua fé. Deus quer te dar capacidade de, no meio de uma tempestade, você dizer assim: olha, Senhor, eu posso não te enxergar, posso não estar te sentindo, mas eu confio no Senhor, independente de qualquer coisa que esteja para mim. Deus não quer mais contar com aquele tipo de pessoa que só acredita se estiver vendo, se estiver poupando. Não, peraí, Deus está no negócio, Deus deixou eu sentir a presença dele. Se eu não rupiar, não é de Deus, não, meu irmão, para com isso. O crente que vive de emoção, ele atropela. Ele se atropela. O crente, ele não pode viver de emoções. Por que não pode viver de emoções? Porque você precisa oferecer para Deus algo racional. Deus não conta com empolgação de ninguém. É por isso que a palavra de Deus nos dá a capacidade de crer, de que não importa como vamos começar. Irmão, começo de festa é muito bom, irmãos. Começo de festa é muito bom. Você vê pessoas, não, vamos lá, está tudo certo, vai acontecer, vai. É que nem um jejum. É engraçado, irmãos, porque o reino de Deus trabalha desse jeito. Deus vai anotando o número de pessoas que pagam preço. Glória a Deus. E o engraçado, sabe o que é? Como sacerdote, Deus me deu a honra de ver a agenda dele esses últimos dias. Foram poucas pessoas que pagaram o preço de Jesus 24 horas. Você sabe por quê? Porque perdeu o calor, estava vendo na emoção. Perdeu, irmãos. Foram poucos que, desde o princípio, tá assim: Senhor, eu estou fazendo porque é para a tua obra, estou fazendo, não estou preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. Foram poucos. Mas você sabe o que é interessante? Interessante é isso aqui, ó. Não critica quando você vê algumas pessoas subindo, alcançando bênção, se direcionando para níveis que é impossível o homem chegar. Não se preocupe, porque isso aí é resultado de busca. Ninguém que jejua, ninguém que entra num propósito de coração fica ileso, fica perdido, fica sozinho. Eu vou provar para você na Bíblia. Eu vou provar para você na Bíblia. Meu irmão, um homem que põe o coração na obra de Deus, assim como Paulo. Eu tenho Paulo como exemplo para mim, irmãos. Um homem que põe a vida como Paulo colocou, independente da circunstância, independente do que a família vai pensar, independente do que o meu sentimento vai receber nos dias. Paulo, ele sabia que ele ia enfrentar dificuldade por ser um homem conhecido. Paulo, ele sabia que pessoas companheiras dele iam falar assim: rapaz, mas um dia você estava trabalhando conosco, você estava fazendo o certo e agora você está fazendo o errado. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe coisa que para o homem é errado e para Deus é certo. Paulo olhou, irmão, no meio de uma multidão e viu lá pessoas. Ele passava todo dia evangelizando, talvez também um profeta. Olha, nós estamos com a campanha de 7 unções. Paulo passando no meio do povo. Se nós estamos com unção estamos aí com uma campanha de 7 unções. Vai lá na igreja. Paulo era um homem missionário, passando no meio do povo, entregando, subindo para o lugar da oração. Imagino eu que Paulo estava indo, sabe aonde, irmão? Paulo estava indo lá no monte, a clamar, para buscar a presença de Deus. Ele passa no meio do arraial, e o primeiro dia a mulher grita assim: Dali, ô gente, aqui ó, está passando um homem de Deus aí, ó. Esse aí conhece o caminho da salvação, pode dar ouvido a eles. Paulo passava tranquilo, talvez com a Bíblia dele debaixo do braço, subindo para o monte, não estava preocupado, porque Paulo não estava buscando mérito para ele, não estava buscando honra para ele, não estava querendo saber se o povo estava vendo ele como um homem de Deus mesmo, como um ungido, como uma pessoa que quando ora Deus responde. Paulo não estava preocupado, Paulo estava simplesmente obedecendo a Deus, e ele não queria méritos para ele. Paulo continuou na dele. Passou o segundo dia, a Bíblia diz que foram dias que esta jovem gritou no meio de todo mundo dizendo: lá vai o homem de Deus. Paulo passou, irmãos, presta bem atenção. Paulo passou uma vez
frustração de pregador, passou 3 vezes, 4 vezes. Mas irmão, quando chegou na 5ª vez, Paulo não aguentou. Porque ele estava, com os olhos espiritual, ele pôde perceber que aquela mulher, ela estava sendo usada por Satanás. Mas o homem de Deus, ele sabe até onde ele pode chegar. O homem de Deus, ele sabe até que nível ele pode chegar. Até onde a mão dele pode chegar. Você sabe por quê? Porque existe coisa, irmão, que acontece, que se você entrar sem permissão de Deus, você entra para perder. É muito espiritual. Quantas e quantas pessoas que ligam, que pedem, que chegam até a mim: pastor, e aí, pastor? Tem como o senhor fazer essa oração para mim? Tem como o senhor orar dessa forma? Tem como o senhor fazer isso? Eu sinceramente, irmãos, quando Deus não fala nada comigo, presta bem atenção. Quando Deus não fala nada comigo, e quando Deus não confirma que aquela busca ali é permissão dele, eu particularmente não busco. Eu particularmente não oro. Porque existem situações que é assim. Existem pessoas que estão diante do Senhor, mas estão com rebeldia. E aí entra no vento, entra no dia do ataque da mão do Deus Todo-Poderoso. E aí sabe o que acontece? Quando um ministro, coitado, não tem visão espiritual, entra para orar por aquela pessoa, ele compra a guerra dela e ele se vê com Deus. Se vê com Deus, irmão. Aquela pessoa é rebelde, não obedece, é uma pessoa que não tem posição nenhuma diante do Senhor, entra no vento, aí procura os profetas, só para a mãe procura um profeta. Ora por mim, Deus não falou contigo, não. Ou que eu já alcancei esse monte. Põe a mão na minha cabeça, Deus vai te falar alguma coisa. Sabe como é que Deus vai falar? E Deus não estava falando nada. Eu falei: Senhor, quem é mais Jesus? E o interessante, você sabe o que é? O que é? O interessante é que Paulo passou a primeira vez, Deus não falou nada com ele, mas ele viu que era demônio. Ele percebeu que era Satanás que estava ali. Passou a segunda vez, viu que era o próprio cão que estava ali, jogando para ele honra, mérito, dando a ele patente. Era ele, ali o homem de Deus. Vamos voltar a ele toda a glória, toda a honra. E a honra e a glória pertencem a quem? A Deus. Satanás quer tirar de todo jeito a glória de Deus. Satanás quer tirar de todo jeito a honra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Toda honra, toda glória só pertence a um. E ele foi na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim, por você. Só ele merece honra. Então, meu irmão, se você jejua 1, 2, 3, 4, uma semana de jejum, toda a glória é para ele. E a palavra de Deus nos diz que chegou o momento de Paulo repreender o demônio. Tem esse momento, você sabe, né? Então você vai aguentando. Você vai aguentando. A pessoa está te perseguindo, está falando mal, está te atacando, está te fuzilando, está te apertando. Mas chega uma hora que Deus fala assim: filho, agora chega. Chega que você saco de pancada. Acabou. Paulo olhou e falou assim: olha, Satanás, eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem agora, sai dela. Irmãos, uma ordem dada pelo homem de Deus, pode ter certeza que o diabo, ele não resiste. Eu motivo você nessa noite a jejuar. Eu motivo você a pagar preço, a ter uma vida de oração, a ter uma vida digna diante de Deus. Começa a buscar Deus nas madrugadas. Começa a falar com Deus todo o tempo, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E quando o inimigo vier contra ti, tu não vai precisar chamar pastor, você não vai precisar chamar obreiro, você não vai precisar chamar o padre, você não vai precisar chamar ninguém. Só vai dizer: Satanás, sai da minha frente, no nome de Jesus. Ele vai ter que pegar o que é dele, irmão. Vai ter que pegar os trapos dele e bater em retirada. Porque a ordem, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, ele entrega essa ordem, é para o inimigo não rejeitar.